1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, nos diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui nesse verso de 1 Coríntios, capítulo 15, 58, Deus nos ensina a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí nós podemos analisar o que é ser firme, o que é ser constante, o que é ser abundante. Em primeiro lugar, ser firme é fazer o nosso trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho, sem se importar com os comentários dos outros. Se nós dermos importância para quem critica negativamente, nós não vamos fazer o nosso trabalho. Lembrando que nós devemos estar dispostos a ouvir as críticas construtivas para que nós possamos ser aperfeiçoados. Mas quem é firme está sempre animado e também acaba animando os outros. Nós podemos comparar com 1 Samuel capítulo 17, onde narra o confronto de Davi e Golias. Quando Davi ele foi enviado pelo seu pai Jessé à área de confronto ali para levar alimentos para os seus irmãos, Eliabe, o seu irmão mais velho, ele ofendeu Davi e também subestimou Davi. No verso 28 diz o seguinte: Eliabe falando: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Eliabe ele ofende e subestima Davi, chama Davi de malvado, de presunçoso. Porém Davi aqui ele não se importou com a ofensa do seu irmão. Então o homem de Deus ele não se ofende quando alguém o afronta. O homem de Deus ele fica como Davi. Davi ficou irado porque afrontaram a Deus. Davi ele não se importou com a ofensa a ele mesmo, mas ele se importou com a ofensa que fizeram a Deus, que os filisteus e principalmente Golias estavam fazendo ao Deus de Israel. Então ele ficou indignado com aquela afronta a Deus. Então se você se ofender pelos comentários dos outros, o que tinha que acontecer não vai acontecer. O que era para você fazer, você acaba não fazendo. Então, bom soldado de Cristo, ele não dá desculpa, ele não tem preguiça. Ele é usado por Deus para também animar os outros. Então é necessário que nós tenhamos compromisso com Deus, com a sua palavra e com a igreja. Quando eu falo com a igreja, eu me refiro aos irmãos. Porque quando nós servimos aos irmãos, nós estamos servindo também ao Senhor Jesus. O significado de constância, a palavra diz para sermos constantes. Os constantes na obra do Senhor são os que estão sempre disponíveis para fazer qualquer obra. E fazem isso como se fosse para o Senhor, não para homens, como diz em Colossenses capítulo 3. Então devemos servir a Jesus sem buscar o reconhecimento das pessoas, porque quem vai nos dar o galardão, quem vai nos dar a recompensa é o Senhor. É Deus quem nos recompensa. Então ser constante é estar disposto a servir em todo o tempo. E abundante, ser abundante na obra do Senhor. Ser abundante é fazer aquilo que o nosso Senhor nos pede, fazer além do que Ele nos pede. Ou seja, é ser mais do que um servo inútil, como na parábola do servo útil e do servo inútil em Lucas 17. Porque um servo inútil, ou um servo normal, vamos dizer assim, ele faz exatamente o que o seu Senhor pede. Mas sempre que nós formos solicitados para fazer algum serviço, nós devemos fazer esse serviço com toda a dedicação e, se possível, fazer além do que foi solicitado. Porque nós devemos fazer como para o Senhor e não para como homens ou para como aquela pessoa que nos solicitou tal serviço. Então, para sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, às vezes temos que renunciar nosso tempo, nosso descanso. Mas o galardão que o Senhor nos dará, Ele vai recompensar no final todas as coisas. Então esse é o nosso devocional. Que Deus te abençoe.